Fábio? Eu nem vou falar muito do jogo, não. Não vou falar muito do jogo, não. O Avaí não jogou nada, um péssimo futebol, os jogadores dormindo em campo, a equipe do América veio para fazer o seu futebol, viu que o Leão não era tão brabo assim e começou aos poucos impor até chegar ao seu gol na segunda etapa. Só para ter uma ideia, se alguém estiver ligando o rádio agora, a rigor, o Avaí só chutou 10 minutos do segundo tempo, um chute do Anderson Uchoa fraquíssimo que o goleiro Andrei fez. Ou seja, o goleiro Andrei só defendeu um chute da equipe do América na segunda etapa e ainda foi um chute fraco, foi praticamente uma bola atrasada. Então, para uma equipe que queria resgatar a dignidade, para uma equipe que queria ainda brigar pelo acesso, mesmo que fosse difícil matematicamente, o futebol apresentado hoje, e no qual passa o primeiro tempo sem dar um chute no gol adversário atuando em casa, então, meu amigo, não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. É um quadro negro, é um quadro que nenhum torcedor esperava para esse ano. Um bom meio de campo, Eduardo Kleber Santana, aquilo a gente já falou durante o ano inteiro sobre isso. E o que é pior, chegou numa circunstância do campeonato, que foi justamente depois daquela vitória contra o Bragantino por 3-0 aqui no estádio da Ressacada, que passou para o torcedor o seguinte: está no G4 com um jogo a menos, vai jogar com o Atlético Goianiense, vai vencer esse jogo, ou vai trazer um empate, enfim, e o Avaí vai ficar consolidado no G4, brigando pelo acesso. Eu não concordo quando o Marquinho diz o seguinte, que nós nos abatemos com a derrota do Clássico. Eu não concordo, viu, Antônio Amendo? Por quê? Porque o Clássico pode tudo, o Clássico você pode vencer, o Clássico você pode empatar, o Clássico você pode perder. É normal o jogo do Clássico, então você perder, claro que perder da forma que perdeu, tomando 4-0 na primeira etapa, aí bate, claro, evidente que o jogador sente. Mas eu já vi um Avaí diferente lá com o Atlético Goianiense. Trabalhou aí o Rafael Araldi, o Araldi na narração, eu no comentário, o Rogério era o repórter, e eu disse, olha, eu não estou reconhecendo o Avaí em campo. Não é o Avaí que jogou contra o Bragantino, que envolveu toque de bola avassalador, a torcida. Lá eu já senti um Avaí diferente. E aí eu lembro muito bem que o Atlético Goianiense fez 1-0 e o gol do Avaí foi aos 45 do primeiro tempo, antes de ir para o intervalo. E aí o Avaí voltou com 1-1. Eu disse assim na ocasião, bom, com esse placar de 1-1, agora vem aquele famoso choque emocional do técnico Emerson Maria, a equipe vai voltar avassaladora, vai vir em busca do gol da vitória, vai pro Clássico aí com moral, consolidado no G4. Eu não vi nada disso, pelo contrário, eu vi um Avaí abatido, eu vi um Avaí para baixo, eu vi um Avaí sem vontade, eu vi um Emerson Maria olhando pro chão em determinados momentos, e de lá para cá, nessas 5 derrotas, veja bem, nós estamos falando, nessas 5 derrotas que o Avaí teve, foi o mesmo quadro que eu vi do Avaí. Um Avaí xoxo, um Avaí sem alma, um Avaí sem coração, um Avaí sem raça, um Avaí sem buscar o resultado, um Avaí sem fazer cara de sofrimento quando perdia um gol. Pelo contrário, perde um gol, faz cara de paisagem. Não é esse o Avaí que o torcedor aprendeu a gostar. Não é esse o Avaí que é o time da raça, que o torcedor gosta. O torcedor do Avaí gosta, ele nem liga se o Avaí vem aqui e perde o jogo, mas ele quer ver o seu time ralando a bunda no chão, como foi aqui contra o Palmeiras, que o Avaí tomou de 4 e saiu aplaudido aqui do estádio da Ressacada, porque é esse o Avaí que o torcedor gosta, o torcedor aprendeu a gostar, é o chamado time da raça. Então a apatia com que o Avaí perdeu esses últimos 5 jogos, sem sangue, sem disposição, sem vibração, sem entrega, é isso que deixa o torcedor magoado, é esse quadro que deixa o torcedor consternado, porque da forma que o Avaí perdeu, não condiz com a sua história. E aí eu já emendo, problemas extracampo? Sim, senhor, os problemas extracampo no Avaí entraram dentro de campo, porque na hora do sprint, na hora do arremate, na hora do grupo se fechar, falar em premiação, falar em acesso, falar a única língua, nós vimos linguagens diferentes nas entrevistas. Alguns falando de salário atrasado, alguns criticando até alguns diretores que não estavam apoiando. Então a gente viu um Avaí para baixo, a gente viu um Avaí sem nenhuma garra, sem nenhuma vibração. E aí tem um outro problema, eu analisei durante o jogo. O Avaí hoje é uma equipe acéfala, o Avaí não tem um dirigente, perdeu o seu condutor, perdeu a sua referência, perdeu o seu norte, que é justamente a doença, né, infelizmente, do presidente João Nilson Zunino, que é o homem que assinava, é o homem que decidia todas as coisas, é o homem que batia na mesa quando tinha que bater, que tomava as decisões. O Avaí viveu 10 anos numa dependência muito grande do seu presidente. O Avaí é um sistema
presidencialista. Não é um corpo, uma direção que resolve. Quem resolve é o presidente. E aí o Avaí perdeu essa instância, perdeu essa referência. E isso acabou passando também para o campo. É só, viu, Antônio Armindo, e quem está ouvindo aqui o comentário na Regional e na X, foi exatamente a partir da doença ali do presidente João Nilson Nino que as coisas começaram a desandar. Por quê? Porque quem está lá no vestiário, quem era para mandar, quem era para coordenar, não tinha autonomia, não tinha caneta, não tinha força para dar o soco na mesa. E o Avaí termina de forma melancólica. Agora são 2 jogos, fora de casa e depois contra o Boa, para tentar resolver. E até quarta-feira, o pessoal que mandava mensagens, você acabou perguntando, Emerson Maria. Emerson Maria são 2 situações distintas. Ou por iniciativa própria, ele entrega o cargo, porque se depender da direção, não vai tirar o Emerson Maria. Por quê? Porque depende de quarta-feira, quando será definido os novos rumos da equipe do Avaí. Porque não adianta você manter o Emerson Maria fazer um planejamento, se a partir de quarta-feira entra uma nova comissão, uma nova diretoria, uma nova filosofia, um novo plano, um método de trabalho. Então vai ter que esperar quarta-feira a eleição. Então, veja bem, quantas situações fora de campo eu já falei aqui no meu comentário. Eu já falei em atraso de salários, eu já falei de falta de comando, eu já falei de um clube acéfalo e agora falo de uma eleição. Ou seja, todos esses fatores externos acabaram entrando dentro de campo. Cada probleminha desse, cada pecinha desse acabou influenciando no erro de passe do Kleber Santana, num chute para a lua do Tauan, numa matada de canela do Beto, num cruzamento errado do Aelson, no Marquinho caindo no chão. Todos esses problemas, porque na hora do sprint final, em Série B, é a hora que você tem que blindar o grupo, é a hora que todos os problemas lá fora, não entram dentro do vestiário. Acerta aqui a premiação, vamos subir, vamos encarar, e os problemas ficam lá fora, não entram do vestiário. O Avaí não soube blindar, o Avaí não soube trabalhar, e agora, com 2 rodadas de antecedência, dá tchau o acesso da Série B, Antônio Armindo. Fábio Machado falou, tá falado e não tem conversa.